Olá, mais um capítulo do nosso correspondente de sofá na guerra da Ucrânia. E de novo a câmera tá bêbada, percebam, né? A gente não viajou para lá e também não arrecadou 180 mil em Pix e também não foi fazer Molotov, mas a gente está cobrindo o confronto de alguma maneira. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que parece muito óbvia. Aliás, as coisas quando parecem muito óbvias normalmente não são, já notaram isso? A gente vai falar hoje sobre o conceito de fronteira. Você já parou para pensar o que é fronteira? Sim, porque toda a confusão deste conflito está centrada em cima da ideia de fronteira. Para o Putin, fronteira é uma coisa porosa, né? O que o Putin está dizendo? Olha, estão colocando armas do lado de lá da minha fronteira, mas essas armas têm potencial não só para passar para o lado de cá, mas também vários dos sistemas de controle, de espionagem, de segurança que são colocados do lado de lá da fronteira, em realidade funcionam do lado de cá da fronteira. A percepção do Putin de fronteira é uma percepção porosa, portanto, é uma percepção da fronteira como meramente uma linha estabelecida no mapa que não representa efetivamente a capacidade política, econômica, social, de inteligência que os países possuem próximo a essa fronteira, a capacidade de transpassar essa fronteira, né? Por outro lado, veja, a fronteira para o Zelensky é algo duro, né? Algo duro, algo sacrossanto. O Zelensky declara que a Rússia ataca o seu país, invade a sua fronteira, uma fronteira que não deveria ser possível ser invadida sob o ponto de vista dogmático, do sentido dos territórios que pertencem a um ou a outro país, né? Então a fronteira para ele é algo fechado, duro, sacrossanto. E esses dois conceitos de fronteira, de alguma forma, estão ali em disputa, sem que efetivamente as pessoas consigam compreender que eles estão falando de coisas diferentes. Mas qual deles é o verdadeiro? E talvez a gente vá chegar à conclusão que nenhum deles. Vamos olhar um pouquinho como é que funcionou isso historicamente? Bom, se a gente for olhar, historicamente a ideia de fronteira sempre esteve ligada à ideia de segurança. As fronteiras de alguma entidade política eram sempre do tamanho que os líderes aquela entidade política podia defender. Se a gente for olhar, por exemplo, a Atenas do século V a.C., as fronteiras da cidade-estado ateniense, os locais onde a cidade-estado ateniense poderia fazer valer as suas leis, os seus costumes, os seus processos, eram grande parte da Ática e uma parte significativa das ilhas do Mar Egeu. Aos poucos, a cidade de Atenas vai perdendo capacidade de ação nessas regiões e as suas fronteiras vão diminuindo. Então perceba que antes de qualquer relação política pré-estabelecida, a fronteira sempre esteve ligada à ideia de segurança. Ela é o limite máximo que algum grupo político pode efetivamente exercer o seu domínio e, em grande medida, exercer a segurança, porque o domínio político está ligado necessariamente à questão da segurança. Se a gente for olhar na Idade Média, isso fica mais evidente ainda. Na Idade Média, as fronteiras entre os domínios de dois senhores feudais eram totalmente derivadas da capacidade militar que esses senhores tinham de impor a sua ordem e, ao mesmo tempo, a sua defesa. Quanto mais alianças militares fossem estabelecidas entre os diversos senhores feudais, e a gente chamava isso de relações de suzerania e vassalagem, quanto mais essas alianças fossem sólidas e quanto maior o número, por mais terras aquele grupo poderia fazer valer os seus interesses, as suas leis, os seus costumes, e obviamente maior seria a sua responsabilidade em defender essas fronteiras, né? Mas ainda assim essas fronteiras são totalmente porosas, quer dizer, mesmo na Idade Média, os servos transitavam de um lugar para o outro, o comércio era feito de um lugar para o outro, havia sim movimentações militares desde que não agredissem e não causassem insegurança àqueles que defendiam as terras, eram fronteiras porosas. No início do século XVIII, vamos pegar assim no início da Idade Moderna, ali no século XV, quando você já começa a trabalhar com o Estado Nacional moderno, começa a se formar as primeiras fronteiras, mas de novo elas não têm caráter perene, elas não têm caráter sequer
esse caráter de dureza que o Zelensky dá, né? As fronteiras do início da Idade Moderna, que forjam o Estado Nacional moderno, são meramente fronteiras de controle político. Fronteiras em que os cidadãos são passíveis de ir e vir, em que você estabelece um certo limite de origem histórica, que também varia ao longo do tempo, com territórios anexados, territórios retirados, acordos entre famílias, sucessões ao trono, quer dizer, era muito mais complexo. Bom, quando é que a fronteira efetivamente se fecha, Fernando? Quando é que ela entra nessa condição de durabilidade? Quando nós começamos a ter o processo da Revolução Industrial. Na realidade, um pouquinho antes, né, no que a gente chamava lá de mercantilismo, as fronteiras já vão se endurecendo, porque tanto na história quanto nas relações internacionais nós compreendemos que fronteiras são endurecidas em grande medida para defender mercados. E aí sim, aí a coisa fica feia. Enquanto era para defender interesses políticos um tanto quanto móveis, né, um tanto quanto como é que eu vou dizer para vocês, não baseados em alguma coisa mais material, ideias, sentidos, valores, as fronteiras tinham um caráter muito mais permeável. Quando se começa a trabalhar com a questão de comércio, de mercado, aí as fronteiras se endurecem. Porque daí elas vão começar, portanto, a definir espaços de monopólio de relações econômicas. E isso vai endurecer as fronteiras. Esse sentido que o Zelensky dá de fronteira dura, ele só vai existir no mundo entre 1850 e 1970, mais ou menos. Nesse período de 1850 a 1970, as fronteiras foram endurecendo cada vez mais, delimitando espaços de controle político que eram, em verdade, espaços de defesa dos mercados que ali se estabeleciam, e isso só valia, efetivamente, para os europeus brancos, porque, por exemplo, essas fronteiras, quando colocadas na África, não faziam nenhum sentido na medida em que os europeus simplesmente as ignoravam e partiam para o domínio militar e econômico naquela região. Por que 1850 a 1970? Por que nesse momento as fronteiras se endurecem? Por causa da segunda Revolução Industrial. Em grande medida, 1870 vai ser, veja, 1850, porque nós usamos um marco do século XIX na segunda Revolução Industrial, mas 1870 acontece a unificação italiana e alemã. A partir dali surge, né, essa célula de nacionalismo exacerbado, e esse nacionalismo exacerbado vai santificar a fronteira, talvez no mesmo sentido que as democracias liberais anterior a ele tinham feito, mas agora não mais como um local exclusivamente para o mercado, mas esse nacionalismo que surge na Itália e na Alemanha vai santificar a fronteira a partir do conceito de nação. E aí a gente começa a compreender que estamos chegando perto da ideia de fronteira que o Zelensky usa. São esses regimes que vão dar origem depois ao nazismo e ao fascismo como momento auge, né, da solidificação desse tipo de pensamento. E por que o marco de 1970, Fernando? E aí entra a última parte da gente pensar nesse vídeo. Porque a partir de 1970 nós começamos a ter uma complexificação do comércio internacional, né, e especificamente o surgimento de novas tecnologias que vão dar origem aos processos de globalização. Há uma certa discussão sobre quando essa globalização efetivamente teria começado, mas é indiscutível que a partir de 1970 a gente começa a ter mais comércio, a gente começa a ter mais relação entre os países, e hoje, perceba, hoje a fronteira tem muito pouco sentido para nós no mundo contemporâneo. Já pararam para pensar? Veja, a fronteira é permeável às informações, as informações circulam sem qualquer tipo de controle, e até qualquer controle que se tenta fazer ao processo informacional, ele muitas vezes pode ser evitado sem necessariamente depender das autoridades políticas que estão ali definindo essa relação de fronteira. Quer dizer, se o Google quiser que você não receba algum tipo de informação, você não recebe. Se o Facebook não quiser, você não recebe. Se ele quiser que você receba mais, você recebe. E as autoridades, por exemplo, do Brasil, dos Estados Unidos ou de qualquer lugar que tentem bloquear essas informações são obrigados a
a se utilizar de determinadas forças simbólicas que não estão muito aclaradas ali. Além do mais, o capital também se vê livre nessas fronteiras. Por uma série de acordos internacionais, dinheiro transita de um lugar para o outro no mundo hoje com um estalar de dedos, se aproveitando inclusive das taxas de juros e do processo exploratório que existe pelo globo inteiro. Mas mais do que isso, o consumo se tornou também algo que as fronteiras não podem mais conter. Você hoje compra coisas, manda entregar na sua casa e os países têm muita dificuldade de fazer apreensões e verificações em tudo que entra ou sai de suas fronteiras pela relação comercial. E eu estou falando do consumo de coisas materiais, porque se você imaginar a respeito do consumo de coisas materiais, bom, você assiste vídeos no YouTube e dá origem a uma série de receitas de propaganda com vídeos de todos os lugares do mundo, né? Você joga pôquer e ganha e recebe dinheiro nesses sites de aposta, e esses sites de apostas estão situados aonde? Se você tiver que processá-los, vai fazer em que justiça, com que advogados, com que fronteiras, como você pretende trabalhar isso? Perceba que a ideia de fronteira hoje no mundo ela é muito mais complexa do que as pessoas estão imaginando. O capital é livre para transportar, para transpassar as fronteiras de um lado para o outro, as mercadorias também são livres, as comunicações são livres, mas os homens não. Nós vimos na grande crise migratória, por exemplo, que aconteceu na Itália há uns 2 anos atrás e que ainda se perpetua, né? Migrantes africanos morrendo nas praias europeias porque não lhes era permitido efetivamente acessar as terras nessa região, não lhes era permitido transpassar as suas fronteiras, né? E isso significa o quê? Isso significa que as fronteiras são porosas a alguns sentidos e não a outros. As fronteiras permitem o capital, permitem a exploração, permitem a relação comercial, permitem as mercadorias, mas não permitem os corpos dos indesejáveis. Os corpos dos indesejáveis seguem barrados pelas fronteiras. Daí que, daquela fronteira dura que a gente tinha, política estabelecida para defender mercados, essa fronteira se desmanchou. E o que nós temos hoje é uma fronteira que responde necessariamente aos interesses políticos de determinada sociedade. Ela vai ser tanto mais porosa ou menos porosa, tanto maior ou tanto menor, conforme os interesses políticos daquela sociedade. E aí a pergunta que fica é: vale a pena você fazer guerra e matar milhões de pessoas? No caso não está sendo morto, mas pode acontecer, por conta de um conceito tão complicado, tão estranho, e que no final das contas acaba favorecendo a tão poucas pessoas e prejudicando a vida de tantos? Vale a pena dar uma pensada, hein?